Hoje o programa Me Liga está com diversas atrações e a primeira delas é a entrevista com o Dr. Raul Cássio, vereador de Novo Hamburgo, conhecido médico no Vale dos Sinos, que fala um pouco da sua vida, trabalho e da sua experiência como político. A segunda atração, nada mais, nada menos, é com um professor de dança, ensinando as pessoas a dançar. Nós aqui do Vale, nós aqui de Novo Hamburgo, temos o nosso Carlinho de Jesus, o Jaime Aroche do Rio, que é nada mais do que o professor Marrom. Todo mundo deve conhecê-lo e vão participar da aula que nós filmamos e o que ele nos falou sobre as aulas dele. Também temos a desagradável apresentação da nossa calamidade da enchente que deu com esses dias todos que fizeram a chuva, desenvolveram a enchente aqui em Novo Hamburgo, uma das piores dos últimos anos. Foi filmado pela Maria da Graça e falado com os moradores sobre a sua situação na enchente. Vamos ao programa mostrar essas atrações. Hoje o programa tem o prazer de entrevistar o Dr. Raul Cássio, vereador, conhecido na cidade e no Vale dos Sinos, e vai nos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e sobre os seus projetos. Dr. Raul, como é que estão os seus atendimentos no consultório? O que o senhor tem visto de mais importante nas consultas que as pessoas têm lhe procurado? Bom, em primeiro lugar, a minha saudação, Dr. Gelson, meu colega de profissão. Sempre é um prazer estar aqui conversando e poder falar sobre as nossas práticas do dia a dia, né? Hoje eu continuo trabalhando e dividindo os espaços de uma maneira assim bem criteriosa. Meu trabalho em saúde pública, que está dentro da UBS da Redentora, né? Funcionário público concursado há 27 anos, desempenho minhas funções lá. Trabalho ainda nos hospitais, né, sob o ponto de vista de internação dos meus pacientes, basicamente, né? Não faço mais plantão e tenho meu consultório. E do outro lado está a Câmara de Vereadores, né, onde eu exerço o mandato de vereador neste momento, atuo na Comissão de Saúde e atuo também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Nós hoje estamos dentro de uma base de oposição, mas de uma oposição responsável, não oposição a tudo. Oposição no sentido de cobrar, né, fiscalizar, verificar a constitucionalidade, né, dos projetos que são apresentados, a possibilidade jurídica, né, e também acompanhamento na execução do orçamento público. É lógico que quando tu estás numa condição de oposição, ainda mais nesse momento que eu estou na liderança da oposição, e nós hoje somos 6 vereadores dos 14 que formam este bloco, tu acaba sendo visado por aquelas pessoas que têm críticas, que têm queixas, que têm situações que não foram devidamente atendidas dentro do Executivo, que acabam buscando a Câmara de Vereadores como uma maneira de levar adiante seus propósitos ou de intensificar suas críticas. Então tem sido bem essa atuação minha do dia a dia. Dá para conciliar, então, o cargo de médico, de vereador, de servidor público? De pai, né? De pai. De membro de mais uma meia dúzia de organizações, né? Que eu participo aí, que vão desde o lado social e recreativo, como é uma confraria do risoto que eu participo, como é a nossa turma do biribol, que ainda arruma um tempinho para o esporte, que é fundamental, mas também continuo, né, na presidência do Conselho Deliberativo da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, tenho alguma participação em entidades de associação de pais, também tenho uma colaboração junto à Abras, né, que é a Associação do Alzheimer, e algumas participações outras esporádicas aí que eu acho que faz parte,
como participar de algumas palestras nas escolas, encontro com grupos de pessoas para esclarecer algumas situações da saúde, né? É aquela coisa assim, né, Gelson, que eu acho que a gente é beneficiado de ter uma boa profissão, de ter um posicionamento já profissional, e tem momentos que tu tem que devolver alguma coisa, né? Tem pessoas que estão ávidas por informação, ávidas por saber da história, enfim, esse momento de participação eu acho muito legal também. E logicamente eu tenho assim uma prioridade muito grande sobre a família, né? Graças a Deus os meus pais estão vivos, né? Na faixa dos 80 anos, então a gente tem uma boa convivência com os irmãos, com os cunhados, com o meu sogro, e logicamente tenho 2 filhos ainda que moram comigo em casa e que a gente tem que ainda dar aquele aporte, né? Aquela convivência, aquela presença que é necessária. Lógico que seria bem melhor se o dia tivesse umas 28, 29 horas, né? Seria bem mais interessante. De toda maneira, eu vejo que o grande segredo, no meu entendimento, é tu separar as coisas e fazer cada coisa no seu momento. Eu, por exemplo, eu não atendo situações políticas no meu consultório, eu não atendo consultas médicas, a não ser uma orientação ou outra, de vez em quando, dentro da Câmara de Vereadores, né? E, então, eu, dentro do posto de saúde, eu atendo o pessoal que busca a saúde pública, eventualmente uma outra pessoa que é encaminhada para lá, que não tem outras condições e que acaba buscando. Como eu fui transferido de posto, trabalhei quase 20 anos na Iguaçu, e aí eu fui um daqueles que dá para se dizer perseguido político, sob o ponto de vista, né? Fui deslocado de lá porque tinha uma vinculação forte com o bairro, fui levado à Redentora, né? Onde eu estou bem, né? Eu gosto, aquele pessoal é muito amável, um bairro bonito, de classe média, que eu já me apeguei, e a gente constrói vínculos, mas lá também tem aquele tipo de atendimento, não mistura as coisas. Claro que nos teus momentos de folga tu faz o que tu acha por bem fazer, mas nessa situação de manter esse equilíbrio, eu acho que aí é que tu consegue organizar as situações. E também tenho que dizer que tu tens que estar bem assessorado. Desde a pessoa que te auxilia na tua casa, a minha secretária do consultório, a minha assessoria da Câmara, que é muito boa, e eu acho que isso é o segredo, essa interação, né? Essa possibilidade de tu prospectar algumas ideias e que as pessoas te ajudem a concretizar elas. Nós temos aqui um profissional, e a gente sabe como isso é importante hoje em dia, é ser ético. A ética tem que fazer parte hoje em dia da pessoa, coisa que poucas vezes se vê, né, em toda essa nossa vivência hoje em dia, né, a ética está muito pouco cultivada, Organização, uma outra coisa que tu falaste, né, a transmissão do conhecimento que a gente pôde ter durante esse período, né, de estudo, que a gente consegue transmitir para os outros. Mas nós estamos falando um pouquinho mais dessa tua vida, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, além daquela que eles te conhecem como parlamentar, né, e como médico, como pessoa dedicada à família, participante de outras organizações da cidade, e isto as pessoas têm que saber que a pessoa não é só aquele profissional, é um ser como outro que tem outras atividades e outras afinidades, né? A família, por exemplo, que é a base que te dá tudo isso, né? Eu acredito que a família é a base da tua construção pessoal, né? A família brasileira está desgastada, né? No momento em que ela sofre uma crise de identidade, ela sofre dificuldades de impor limites e regras para os seus, no sentido da construção do que pode, do que não pode, do que deve, do que talvez não deva fazer, e de uma organização do indivíduo como um todo ao longo dos tempos, né? Eu temo um pouco que essa socialização que hoje está sendo imposta de uma maneira que, de certa maneira, eu condeno um pouco, né?
Quer dizer, essa criação de um monte de bolsas, que, no meu entendimento, devem existir no sentido de tirar as pessoas da miséria e da vulnerabilidade, mas que elas têm que ser progressivas e chegar ao momento em que a pessoa cria asas para voar, né? A sensação que eu tenho que hoje está sendo distribuído uma série de benefícios que não tem prazo para acabar, que não modifica muito a vida do cidadão e que, até pior, muitas vezes torna eles dependentes dessas estruturas. Então, no meu entendimento, tinha que se dar até mais, mas com tempo determinado. Olha, faz parte o regramento, faz parte estudar, faz parte o resultado, faz parte a profissionalização e depois vai ao mundo, né? Eu acho que esta situação tem que ser mais trabalhada nos dias de hoje. A nossa educação sofre problemas bastante sérios. Ontem já só atendi uma pessoa, uma professora da escola Boa Saúde, escola do Estado, que me disse que no turno da tarde 50% dos alunos não frequentam regularmente a escola. Então eles estão matriculados, fazem outras coisas, né? E aí que eu digo, onde é que está a família que não está, vamos dizer, enxergando esse tipo de problema, que está permitindo, né, um jovem que não está dentro da escola quando deveria estar, e que as coisas vão indo nessa base, né? E aí vem, vamos dizer, hoje, uma crise na educação por busca de salário, mas eu acho que muito mais do que salário, os professores perderam o respeito, perderam o controle e o domínio da situação sobre a sala de aula e estão perdendo, inclusive, para as estatísticas, que hoje devem ser bonitas, bem apresentadas, mas que estão formando pessoas com dificuldades, com limitações, né?